continuando no assunto de dinâmica da translação, eu tinha um exercício com vocês na aula passada, tinha dado aí algumas ideias iniciais para você tentar fazer, e agora nós vamos propriamente resolver este exercício. Então, vamos à leitura do enunciado. Então, diz lá: a figura ilustra um bloco de granito pouco espesso, de massa 180 kg, altura 0,7 metros, largura meio metro, apoiado em superfície horizontal, com coeficiente de atrito μ igual a 0,3. O bloco é acionado pela força de 750 newtons, com linha de ação horizontal, distante H igual a 0,45 metros do piso. Pedem-se letra A, a aceleração do bloco, letra B, a distância entre a linha de ação da reação normal e a linha de ação da força-peso. Prontinho. Então, agora, vamos desenvolver, então, a colocação das forças. Né? Então, veja, pessoal, sempre, após a leitura do enunciado, você deve colocar as forças no sólido. Senão, não tem o que fazer antes disso. Vou começar a equacionar. Bom, mas o que você equaciona são as forças. Se você não desenhou as forças, não tem o que equacionar, concorda? Então, não pule essa etapa. Essa etapa é fundamental. Não adianta você falar, mas vou ficar imaginando as forças. Não funciona assim, certo? Então, vamos ao desenvolvimento desta colocação das forças aí, ok? O Juan pediu para voltar um slide, volto. O Bruno chegou atrasado, não tem problema, Bruno, fica tranquilo. Acabamos de começar, faz 2 minutinhos que a gente começou. Tá aí, Juan. Beleza. Então, agora vamos à colocação das forças, pessoal. Então, muita atenção aqui, eu vou fazer passo a passo, do jeito que eu fiz o exercício anterior, comentando cada uma das forças, tá? Então, já existe uma força aqui, né? Essa força é a força de acionamento, ou seja, é a força que produz o arrastamento desse bloco para a direita e, consequentemente, a aquisição de aceleração, certo? Então, esse bloco vai acelerar para a direita aqui, ok? Aceleração não é força, né? Mas a gente precisa indicar, porque é importante depois para você dar sinal à força na hora do equacionamento. Dar sinal à aceleração, desculpe, na hora do equacionamento, certo? Então, quem causa a aceleração do bloco é a força de acionamento, essa aqui. É a força que gera o arrastamento desse bloco. Perfeito. Vamos à colocação da força-peso. A força-peso age sempre na direção vertical, apontando para baixo, e está boiando, se ele está no plano inclinado, se ele está, minha conexão está instável, voltou, ok, deixa eu só ver se o cabo está conectado aqui, peraí, o cabo está conectado, beleza, retornando aqui, então a força-peso sempre estará na direção vertical, apontando para baixo, estará agindo no centro de massa do sólido, ok? Pronto. Bom, eu vou colocar a normal aqui de forma errada, alinhada com a força-peso, tá? Então, se você está tirando print das minhas telas, não tire print disso aqui, porque isso aqui está errado, eu vou fazer errado de propósito, para depois a gente enxergar porque que isso está errado, ok? Beleza. Então, o peso e a normal estão alinhados, já digo, essa normal aqui está errada, a posição dela, tudo bem, depois a gente vai falar disso. E se esse bloco está se arrastando para a direita, ele está em contato com o chão, né, com apoio, logo existe uma força de atrito que tem direção do plano, certo? Então, a força de atrito tem a direção, deixa eu trocar a cor aqui, tem a direção do plano horizontal, ou seja, a direção é essa, e o sentido é contrário ao arrastamento.
certo? Então, a força de atrito de arrastamento sempre é contrária ao arrastamento ou à tendência de arrastamento do corpo. Então, esse corpo está se arrastando efetivamente para a direita, logo, a força de atrito aponta no sentido contrário, para a esquerda. Prontinho, aí está. Ótimo. Agora, estão colocadas as forças. Então, agora eu vou mostrar para vocês porque é que a posição da normal está errada. Né? Então, isso aqui é um erro muito comum. Por quê? Porque o aluno vem lá da mecânica da partícula e fala assim, o peso e a normal estão sempre alinhados. Cuidado! Lá na mecânica da partícula, o peso e a normal estão sempre alinhados porque aquilo ali é uma partícula, é um corpo de dimensões desprezíveis. Este corpo, que aí está representado para vocês na tela, não é uma partícula, isso é um sólido. Ele tem uma largura, certo? Então, o peso e a normal não vão ficar alinhados dessa maneira que aí está, ok? Então, isso está errado. E por que é que está errado? Bom, está errado porque se isso aqui for verdade, se isso aqui acontecer, esse corpo vai tombar. Por quê? Porque a força F gera tendência de rotação, tendência de tombamento do sólido no sentido horário. Não é isso? Ok. A força de atrito também gera tendência de rotação no sentido horário. A força-peso não gera tendência de rotação, porque ela age no centro de massa. A normal está se eu tenho um momento atuante no sentido horário, outro momento atuante também no sentido horário. A pergunta é, aonde está o momento equilibrante que vai fazer esse sólido não tombar? Ou seja, do jeito que isso aqui está desenhado, está muito errado. E o erro está aqui, ó. A posição da normal não é essa. Ok? Então, o que a normal faz numa situação dessa? A normal, nesta situação, ela vai se movimentar do centro para a direita de forma a gerar o momento equilibrante. Então, veja, vamos apagar aqui esse vetor, vou apagar aqui também o nome, e aí vamos enxergar, então, que esse vetor normal, vetor força normal, vai se deslocar do centro para a direita, quanto? A resposta é não sei quanto. Você já vai entender isso. Pronto. Então, do centro para a direita, por quê? Então, vamos lá, raciocinem junto comigo aqui, ó. Essa força gera tendência de rotação em que sentido? Horário. Essa aqui gera tendência de rotação no sentido horário também. Então, o momento da força F no sentido horário. Momento da força de atrito também no sentido horário. Essa força vai ser a responsável por gerar um momento equilibrante, ou seja, um momento no sentido anti-horário, que vai equilibrar o sólido na forma de momentos, fazendo o teorema do momento angular, somatório dos momentos em relação ao centro de massa, ser igual a zero. Ok? Aí você pergunta, mas quanto para a direita essa normal se desloca? Essa é exatamente uma das perguntas do exercício. A pergunta do exercício na letra B é qual é a distância entre a linha de ação, deixa eu trocar por aqui, qual é a distância entre a linha de ação da reação normal e a linha de ação da força peso. Essa distância aqui é justamente a distância que ele quer na pergunta, que eu vou chamar de x. Pronto. Bem. Ok. O Juan perguntou, é praticamente o que a tarefa pede? Calma, lá é um pouquinho diferente. Né? Lá eu quero saber qual é a posição da força
para quando a normal se alinha com o peso. Aí sim, aí eu forcei uma condição da normal estar alinhada ao peso, tá, mano? Mas não é a mesma coisa. Na verdade, lá a variável é a posição, certo? Da força F, ok? Bem, então, o Bruno perguntou, professor, nesse exercício não tem os pezinhos na base de apoio do sólido. Nesse caso, o normal pode ser em qualquer lugar? Então, a normal é uma só. Né? Por quê? Por que nós tínhamos duas normais no exercício anterior? Porque nós tínhamos 2 pés de apoio, certo? 2 pés de apoio. Beleza. Agora, aqui, quantos pontos, ou seja, 2 pés de apoio, consequentemente, 2 pontos de contato. Beleza? Aqui, quantos pontos de contato nós temos entre o bloco e o piso? Nós temos infinitos pontos de contato. Ou seja, essa normal, ela pode ocupar qualquer um destes infinitos pontos. Então, ela pode ficar passeando para lá e para cá de forma a equalizar o sólido na forma de momentos. Depende do que você faz, certo? Nesta condição, a normal é aplicada nesta posição. Do centro para a direita. Quanto para a direita? Não sei. Inclusive, a pergunta do exercício é uma dessas. É essa daí, o X. Né? Qual é a distância entre a linha de ação da força-peso e a linha de ação da reação normal. Ok? Isso, o Ivan perguntou também, se o exercício da tarefa é parecido com esse. É parecido, mas não é a mesma coisa. Lê lá direitinho. Tá? Depois eu posso até comentar, talvez na aula que vem, sobre aquele exercício lá. Bom, está feita a colocação das forças. Deixa eu dar um print nessa tela aqui. Pronto. E agora, o próximo passo é o desenvolvimento dos equacionamentos. Ok? Então, veja, pessoal, existe aqui uma diferença enorme entre este exercício e o exercício anterior. Quando você tem um sólido apoiado em pés, significa que as normais estão naqueles pés, naqueles pontos. Ou seja, naquele exercício da aula passada, como que eu mudo a posição da normal lá? Só tem um jeito. Eu mudar a posição do pé. Ou eu coloco o pé mais para dentro do cofre, ou eu coloco ele mais para fora do cofre. Só tem essa possibilidade. Só que eu estou modificando o sólido. Certo? Aqui não. Aqui eu tenho um sólido apoiado diretamente ao piso. Superfície em contato com superfície. Isso me dá a possibilidade de uma única normal ficar passeando para a direita e para a esquerda aqui de forma a equalizar os momentos. Nessa situação, ela se desloca do centro para a direita para gerar o tal do momento equilibrante, que eu vou comentar nos cálculos, inclusive. Bem, então aqui eu tenho uma normal que pode ocupar qualquer um dos infinitos pontos de contato. Por isso que ela pode ficar passeando para lá e para cá, certo? No caso lá do cofre, só existiam 2 pontos de contato. O pé da esquerda e o pé da direita. Acabou. Não tem como as normais saírem dali. Ok? Porque é um ponto de contato no lado esquerdo e um ponto de contato no lado direito. Aqui é diferente. Aqui eu tenho infinitos pontos de contato entre o sólido e o apoio. Bom, vamos ao equacionamento e eu vou frisar isso aqui mais ainda. Deixa eu só trocar minha câmera aqui. Um pouquinho. Vamos para a outra câmera. Cadê a outra câmera? Não está aqui. Espera aí que eu preciso ligar a outra câmera. Achei. Agora vai. Pronto. Deixa eu desligar o fundo de tela aqui. Ok, pronto. Então vocês estão enxergando aí. Agora vamos começar a equacionar isso aqui. Então, vou pegar um papel aqui para a gente começar. Beleza, então tudo começa pela aplicação do teorema do centro de massa. Então, vocês vão ver que o operacional do exercício, vamos dizer assim, é praticamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Tá? Então, o operacional, você já deve ter percebido, né, eu já repeti isso algumas vezes, é sempre a mesma coisa, pessoal. Lê o enunciado, coloca as forças, aplica o teorema do centro de massa, aplica o teorema do momento igual, acabou o exercício, é isso.
ok? Então, vamos lá. Começando pelo teorema do centro de massa, TCM. O que diz o teorema do centro de massa para o movimento de translação? Que é a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. Bem, então, agora eu vou começar a equacionar as forças que agem em x. Quais são as forças que agem em x? A força F, a força de atrito. Então, eu vou colocar aqui F, Φ, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, certo? E eu preciso dar sinal a essas forças, de acordo com a minha orientação vetorial. Observe aqui, ó. O eixo X está orientado positivamente para a direita. Logo, essa força F aqui aponta para onde? Para a direita. Logo, o sinal dela é positivo. E a força de atrito? A força de atrito aponta para a esquerda. Logo, o sinal dela é negativo. E a aceleração do bloco aponta para onde? Também para a direita. Logo, o sinal dela é positivo no equacionamento. Equacionado o teorema do centro de massa. Atenção, esse sinal aqui é o sinal da força. Aí você fala, mas não tem que ver a tendência de rotação que a força gera? Isso você vai olhar quando você estiver somando momentos, lá no teorema do momento angular. Aqui é o teorema do centro de massa, que eu estou somando força. Para dar sinal para a força é simples assim. Você olha para o sentido da força. Ele é um sentido coincidente com o sentido da orientação aqui do eixo X? Pronto. Então, sinal positivo. Se for sentido contrário, negativo, e acabou. Simples assim. Dúvidas até aqui? Ok. Beleza. Agora, não podemos esquecer, né, que esse sólido não tem movimentação vertical. Então, agora eu vou observar a estática, ou o equilíbrio, se você preferir, em relação ao eixo Y. Tá? Então, eu vou dizer que a somatória das forças em Y é igual a zero. Por quê? Porque esse bloco não se movimenta verticalmente. Esse movimento é exclusivamente na horizontal. Então, não há movimentação vertical. Se não há movimentação vertical, eu tenho uma condição estática em relação ao eixo Y, ou seja, uma condição de equilíbrio. Que aqui está bem fácil, né? Eu tenho a normal para cima, o peso para baixo, somando zero. Né? Normal para cima, sinal positivo. Peso para baixo, sinal negativo, igual a zero, e acabou. Ah, professor, mas precisa sempre fazer isso? Precisa. Por quê? Porque possivelmente isso daqui esteja num plano inclinado, certo? E aí, tem gente que acaba decorando isso aqui, tá? Isso aqui é um erro gravíssimo, pessoal. O cara fala, normal é sempre igual ao peso. Nossa, quando eu ouço isso, dá até arrepio. Pelo amor de Deus, não fale isso, que a normal é sempre igual ao peso. Eu, normalmente, quando os alunos calouros fazem essa pergunta para mim, eu respondo assim, ó, quase nunca a normal é igual ao peso. Pronto. Certo? Então, quase nunca é. Em algumas poucas situações, a normal é igual ao peso. Para eu quebrar a igualdade da normal e do peso, olha como eu faria aqui facilmente. Imagina que eu viesse aqui e aplicasse essa força assim. Em vez de aplicar a força na horizontal, eu aplico a força inclinada. E aí? Acabou. Isso aqui não é mais verdade. Normal não é mais igual ao peso. Por quê? Porque agora eu tenho uma parcela vertical dessa força F agindo aqui. Então, não decore que a normal é sempre igual ao peso. Se você decorar isso, fatalmente você vai errar. Ok? Ó, Victor, cuidado aí, eu acho que não me falaram isso não.
não falava desse jeito aí, hein? Cuidado. Ok? Bem. Bom, então, aí está o teorema do centro de massa e a verificação da estática em relação ao Y. Até aqui, tranquilo. Agora, onde pega, e onde a galera se perde toda, normalmente, é na somatória de momentos. Então, bora lá para o teorema do momento angular. Então, teorema do momento angular. Pronto. Eu vou dizer, então, que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Aí, ok? Então, somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Então, atenção, quais são as forças neste sólido que vão produzir o momento? Eu vou ter a força F produzindo momento, a força de atrito produzindo momento e a normal produzindo momento. Ok? Isso, o Gabriel falou aí, mas era nas condições do exercício que ela passava. Tá? Então, eu poderia dizer assim, se eu não tiver nenhuma força na vertical, a não ser a normal e o peso, e eu tiver plano horizontal, aí sim eu posso falar que a força normal é sempre igual ao peso. Nessas condições. Se eu colocar no plano inclinado, acabou. Já quebrei a igualdade normal e peso. Se eu tiver mais alguma parcela de força agindo na vertical que não seja normal e peso, já não é mais normal igual ao peso. Ok? Bom, então vamos começar a somar os momentos de cada uma das forças aqui. Então agora você tem que respirar fundo e ser calmo. Você não pode sair que nem um doido, certo? Sem rumo e sem nenhuma organização. Você tem que ter calma nesse momento, hein? Se você se afobar aqui, você vai errar feio. Por quê? Porque se você se afobar, você vai pular etapas. Se você pular etapas, você está muito mais sujeito a errar. Então, vamos lá, com calma. Primeira força que eu vou calcular o momento aqui vai ser a força F. Não tem ordem. Eu vou começar pela força F que eu quero, tá? Ah, podia começar pela força de atrito? Podia. Você está somando momentos. Você está somando, não tem ordem. Beleza? Pronto, escrevi a força aqui. Força vezes o braço da força F. Então, agora vamos enxergar o braço da força F. Então, para enxergar o braço da força F, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar a linha de ação da força F. Pronto, essa reta rosa que eu desenhei aí, ó, essa aqui é a linha de ação da força F. Como eu desenho a linha de ação de uma força? Simples assim, ó. Você vai colocar a sua régua em cima do vetor e vai prolongar a direção do vetor força F. Pronto. Essa é a linha de ação da força F. Braço da força F. Então, atenção. Definição de braço. Já reli isso daqui para vocês uma dezena de vezes e vou reler mais uma centena de vezes. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado. O nosso polo é o centro de massa. Ou seja, a menor distância entre esta reta e este ponto será o quê? Aí é aquele momento em que você tem que passar uma borracha mental aí, a única coisa que te interessa é essa linha aqui e esse ponto. Qual é a menor distância entre esses dois caras? A menor distância entre esses dois elementos geométricos é essa aqui, ó. Pronto. É uma reta que parte do centro de massa e faz ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Pronto. Esse é o segmento correspondente ao braço. Deixa eu anotar aqui. Braço DF. Braço da força F. Pronto. Aí. Péssima essa cor aqui. Peraí. Depois, para dar print aqui, vai ficar horrível. Deixa eu trocar a cor aqui. Pronto. Tá aí. Essa é a força. Esse é o braço da força F. Então, enxergamos o braço. Agora, vamos escrever quanto vale o braço.
Esse segmento que aqui está mostrado é calculado através de uma subtração de segmentos, não é isso? Quanto que dá isso aqui? Ó? Isso aqui é tudo isso, menos isso, não é isso? Se eu pegar tudo isso aqui, subtrair isso daqui, sobra isso, não é isso? Então, o braço da força F vai ser H minúsculo menos H sobre 2. Pronto. Esse é o braço da força F. Ok. Acabou? Não. Falta dar sinal ao momento da força F. Agora é que você vai observar o que vai acontecer com relação à tendência de rotação que a força provoca. Então, vamos lá. Esta força F provoca tendência de rotação do sólido no sentido horário, certo? Logo, o momento é negativo. Professor, não entendi por que momento no sentido horário. Vamos lá. Se você não entendeu isso, você vai pegar uma apostila, um caderno, qualquer coisa que tenha um formato parecido aí com o seu bloco, vai segurar ele pelo centro de massa e vai aplicar uma força aqui assim. Qual é a tendência de rotação que essa força gera? No sentido horário. Pronto. Sentido horário para nós é momento negativo. Horário negativo, anti-horário positivo. Então, é do momento da força F. Afinal, o que eu estou somando aqui? Eu estou somando momentos. Então, esse sinal aqui não é da força. Por isso que eu coloco esse colchete e tudo mais. Para frisar que esse sinal é do momento da força F. Deixa eu dar um print aqui e eu já dou uma olhada nas perguntas que tem aí no chat. Print. Isso, Isabela, negativo. O Bruno perguntou, professor, não sei se eu entendi, o braço da força F é a distância entre o centro de massa e a linha de ação. Ela é a menor distância entre o centro de massa e a linha de ação da força, não a distância entre a força e o polo. É a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Ela sempre será uma reta ortogonal? Sim, porque a menor distância geométrica entre uma reta e um ponto é sempre... imagina que eu tenho essa reta aqui e tenho esse ponto aqui, por exemplo. Qual é a menor distância geométrica entre esses dois elementos? É essa aqui, ó. Não? Menor distância é isso aqui, ó. Certo? É uma reta que parte do ponto e forma um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Tá aí. Exatamente isso que a gente viu aqui. Beleza? Pronto. Acabamos a força F. O Jonatas perguntou, professor, sempre que o sentido for horário será negativo? Sim. Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Tá? Porque a nossa referência vetorial é essa aqui, né? Ok? De acordo com a regra lá da mão direita, né? Eixo X, eixo Y e o eixo Z saindo do plano, ou seja, tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Tudo que gira no sentido anti-horário está apontando para fora do plano. Ok? Isso aí você aprendeu lá em geometria analítica, provavelmente. Pronto. Está calculado o momento da força F. Agora vamos dar uma limpada nesse desenho aqui. Opa, peraí. Deixa eu ir com a borrachinha aqui, só tomar cuidado para não apagar tudo. Senão, volta aqui, foi, tá, beleza. Bom, agora nós vamos calcular o momento da força de atrito. Pronto, FAT é a força. Então, escrevi força vezes o braço. Braço da força de atrito. Não pule, tá? Mas é fácil, professor. Tudo bem, eu sei que é fácil. Então, não dá sorte pro azar, ok? Tá aí, ó. Essa linha que eu acabei de desenhar aí é a linha de ação da força de atrito. Agora eu vou enxergar a força de atrito. Definição de braço de uma força. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado.
Logo, o centro de massa sendo o polo, qual é a menor distância? Então, agora, atenção, o que interessa nessa figura para você é esse ponto e essa reta. Acabou. Qual é a menor distância entre esses dois elementos geométricos? Esse ponto e essa reta. Você tem que enxergar isso, ok? Então, a menor distância entre esses dois elementos é uma reta que parte do centro de massa e forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Pronto. Aí. Esse segmento corresponde ao braço da FAT. Pronto. Feito. Aí, esse é o braço da força de atrito. Péssima cor. Vou colocar aqui. Vou colocar essa aqui. Pronto, braço da força de atrito. Tá aí. Então, o braço vale H sobre 2, Hzão, né? Sobre 2. Já tem pergunta no chat, eu já leio, só um minutinho, senão eu perco o raciocínio aqui. Falta o que agora? Falta o momento da força de atrito. O sinal do momento, aliás. Então, vamos lá. A força de atrito provoca a tendência de rotação do sólido no sentido horário. Não é isso? Tá aí. Então, ela provoca a tendência de rotação do sólido no sentido horário. Então, o momento gerado por ela também é negativo. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Atenção. Força vezes braço, sinal do momento. Ok? Então, esse sinal não é da força de atrito. Esse sinal é do momento da força de atrito. Da força vezes o braço. Aí. Deixa eu dar um print nisso aqui. A Isabela falou que na apostila o sinal está ao contrário, o sinal da rotação, né? Está ao contrário mesmo. Arruma lá, tá? Arruma lá, ele está no sentido horário, tá? Na verdade, não muda nada isso, tá? Mas só para a gente padronizar, sentido anti-horário positivo, beleza? Isso, o Lucas falou H sobre 2, a Isabela H sobre 2. O Juan falou, a gente tem que fazer dessa forma na tarefa também? Sim, os exercícios são quase sempre a mesma coisa, tá? Como eu disse, o operacional desses exercícios é sempre praticamente a mesma coisa. Bom, feito, última força. Força normal. Vamos limpar aqui um pouco o desenho. Ok. Então, agora eu vou calcular o momento da força normal. Ó, normal vezes. Por mais simples que pareça, desenhe. Desenhe essa linha. Você não vai gastar quase tempo nenhum. Olha aqui, ó. Essa linha é a linha de ação da reação normal do apoio. Pronto. Então, agora, você passa uma borracha mental nesse desenho e enxerga só esse ponto e só essa reta aqui. É só isso que interessa. O centro de massa e a linha de ação da força. Qual é a menor distância entre esses dois elementos? A menor distância entre esses dois elementos é essa aqui, ó. Veja. Então, esse segmento aqui, certo? Que é uma reta que parte do centro de massa e forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Pronto. Esse aqui é o braço da normal. Tá aí. Quanto vale isso? Isso, exatamente. Juan, Lucas, Isabela, perfeito. Esse é o braço, X. Pronto. Normal é a força, o braço da normal é X. É só olhar o desenho. Né? Qual é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo? É esse segmento. Esse segmento é exatamente o X que eu quero calcular, que é a pergunta da letra B. Acabou? Não. Falta dar sinal ao momento da normal. Então, o momento da normal gera tendência de rotação do sólido em que sentido? No sentido anti-horário. Logo, este momento é um momento positivo. Aí.
Pronto. Então, o sinal do momento da normal é positivo. Acabou. Momento da força F, momento da força de atrito, momento da normal, somo tudo e igual a zero. Pronto, está equacionado o teorema do momento angular. Bom, atenção, aviso importante aqui. Isso, Han. Pessoal, nunca no exercício de triangulação todos os momentos serão ou todos positivos ou todos negativos. Se acontecer isso, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Ok? O Juan perguntou se a gente não inclui o peso. O peso não, né? O peso gera momento, Juan? Linha de ação do peso passa por onde? Passa pelo centro de massa. Se a linha de ação da força-peso passa pelo centro de massa, o braço dela é zero. Né? Ok? Já tinha até demonstrado isso no exercício anterior. Isso, tá bom? Beleza. Bom, atenção, pessoal. Vamos supor que você fizesse aqui todo esse cálculo aqui, aí você acha um sinal aqui negativo, 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 igual a zero. Bom, tá na cara que tem coisa errada, pessoal. Se todo uma coisa bem óbvia, ok? Ó, negativo, negativo, negativo. Como que vai dar zero? Ou positivo, positivo, positivo. Todos o mesmo sinal. Como que vai dar zero? Então, veja, aquilo que eu acabei de explicar para vocês lá no começo do exercício, dizendo que o momento da normal é o momento equilibrante do sólido, é facilmente observável no equacionamento. Esse momento é negativo. Esse momento é negativo. Esse momento é positivo e vai equilibrar tudo isso aqui para na hora que você somar, dar zero. Tá claro? Ou seja, este é o momento equilibrante deste sólido. Você enxergou isso através da figura, enxergou isso através dos cálculos. Ok? Então fica essa dica. Quando você estiver trabalhando com translação, que é o que a gente está estudando agora, é impossível que todos os momentos tenham o mesmo sinal. Se você encontrar todos os momentos com o mesmo sinal, pode parar que tem coisa errada. Porque senão não dá zero. Negativo, 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 como que vai dar zero? Positivo, 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 como que vai dar zero? Pelo menos um momento tem que ter sinal diferente do outro. Ah, mas vai ser sempre um? Não, não necessariamente. Ok? Pronto, está equacionado o exercício. Agora, bora começar o equacionamento matemático. Bruno não entendeu o x está aqui, ó. Essa distância é x, que equivale a isso aqui, ó. Pronto, esse é o braço da força normal. Esse segmento aqui. Enxergou? Beleza. Ok, feito. Bora começar então o equacionamento matemático agora, tá? Então agora eu vou parar aqui de compartilhar para você enxergar só a minha tela, o papel, fica mais fácil. Estou dando uma hidratada aqui enquanto isso. Ótimo. Então, bora começar o equacionamento numérico agora. Então é o seguinte, ó. Começando por este equacionamento aqui, ó. Força F menos força de atrito igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, eu posso desmembrar a força de atrito em μ vezes a normal, né? E vai ficar assim, então, que a força F menos μ vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, ok? Uma outra coisa também, que eu já vou começar a semear na cabeça de vocês. Toda vez que você olha para a força de atrito, você fala, é μ vezes a normal. Sempre. Em qualquer situação, seja lá o que... Cuidado. Nem sempre é assim. Aí você deve estar em pânico agora, né? Você fala, como assim? Eu sempre achei que a força de atrito era igual a μ vezes a normal. Pois é, nem sempre é. Tá?
Assunto para as próximas aulas. Por enquanto, continua sendo níveis anormal, mas nem sempre será. Então, já começo a semear essa ideia na sua cabeça, tá? Ótimo. Vamos lá. Força F, quanto que vale? Enunciado. Já explico já, Bruno, mais pro finalzinho. 750 newtons, tá? Então, a força F, 750 newtons, menos o coeficiente de atrito, 0,3, foi dado no enunciado, vezes a normal. Quanto que é a normal? A normal é o próprio peso, né? Que vale, quanto que é a massa lá do corpo? Deixa eu olhar aqui. 180 quilogramas, o peso 1.800 newtons. Né? Não esquece que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Pronto, então essa é a reação normal do vapor. Beleza. Então, a normal vale 1.800, substitua a normal aqui, ó, 0,3 vezes 1.800. Pronto. Isso vai ser igual à massa do corpo, 180, vezes a aceleração do centro de massa. E aí, acabou, né? Vamos lá, fazendo as contas aqui, deixa eu pegar a calculadora. $750 multiplica por ponto 3, 1.800 multiplica, subtrai. Então, aqui dá 750 menos ponto 3, 1.800 vezes 540. Não esquece, você tem que fazer primeiro as multiplicações, depois as subtrações. Vai ser igual a 180 vezes a aceleração do centro de massa. Então, 750 menos 240, 540 dá 210, passo 180 dividindo, então a aceleração do centro de massa, 1,17 metros por segundo ao quadrado. Prontinho. Essa é a resposta da letra A. Pronto. A pergunta da letra A já está aí respondida. Ok? Então, ele queria saber a aceleração do bloco. Vou colocar na tela para vocês a pergunta. Aí, né? Então, ele queria saber a aceleração do bloco. Pronto, está calculado aqui. Beleza? Deixa eu conferir as contas aqui. Essa minha calculadora está com mau contato na vírgula. Então, a resposta da letra A está dada aí, ok? Ótimo. Agora, na letra B, né, ele quer saber a distância entre a linha de ação da reação normal e a linha de ação da força-peso, que é exatamente esse X aqui, que a gente já tinha visto, certo? Então, agora é só eu desenvolver esse cálculo. A altura H eu tenho, tá? H maiúsculo eu tenho, a força de atrito é níveis normal, a normal eu tenho, é só calcular o X e acabou o exercício, ok? Então, vamos ao desenvolvimento. Começando lá, então, menos a força F vezes... Vou só desmembrar aqui o FAT em níveis normal e aí eu continuo. H menos H sobre 2, tá? Por isso que eu copiei aqui, menos FAT, Mi vezes a normal, vezes H sobre 2, fecha parênteses, fecha colchetes, mais a normal, vezes o X é igual a zero. Ok? Pronto. Então, agora sim, substituindo valores. Menos 750 vezes Hzinho no enunciado, 0,45, menos Hzão sobre 2, que é 0,7 sobre 2. Pronto. Menos coeficiente de atrito, 0,3
vezes a normal, 1.800, vezes H, 0,7, sobre 2, mais 1.800 vezes x é igual a 0. Pronto. Aí, então agora é só resolver essa conta. Vamos por partes aqui. Menos 750 vezes, aqui dentro, 0,45 menos 0,35 dá 0,1. Né? 0,1. 0,45 menos 0,7 sobre 2, que é 0,35, dá 0,1. 0,1 vezes 750 dá 75. Então, 75 negativo, menos 0,3 vezes 1.800 vezes 0,35, 3, 1.800, 35. Multiplica 189 mais 1.800 vezes x é igual a 0. Pronto. Está aí desenvolvido o cálculo. Então, agora eu vou somar isso aqui, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? Então fica lá 1.800x vai ser 189, dá 264, passa para o outro lado, positivo. Logo, o x vai ser 264, passa 1.800 dividindo, 0,146 metros. Pronto. Essa é a resposta da letra B. Ok. Aí está. Bom, então veja, pessoal. A Isabela perguntou, na tarefa, então, teremos que calcular o F. Na verdade, não é o F. É a altura de aplicação da força F que coloca o corpo na condição de que a normal e o peso se alinhem. Certo? Eu já eu explico ela, tá? Eu já eu mostro a tarefa para vocês, aí eu dou algumas dicas lá. O Bruno perguntou, professor, que conclusão chegamos... Agora eu vou voltar à pergunta do Bruno. Professor, que conclusão chegamos em relação à normal caso o objeto em questão tombe? Então, na verdade, é exatamente o que eu ia explicar agora, tá, Bruno? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios mentais aqui, pessoal. Então, agora atenção ao desenvolvimento aqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Deixa eu só desenhar aqui rapidinho. Eu tenho aqui a força de atrito, aqui eu tenho a força-peso, tá? Então, aqui tem o peso, aqui a força de atrito, pronto, ok. E aí eu tenho a normal, não é isso? Ok. Então, o que acontece com a normal? A normal, pessoal, vou colocar em vermelho aqui, ó. A normal, ela está a que distância da linha de ação da força-peso? Ou seja, a que distância do centro de massa? 0,146 metros. Tá? Se você olhar o enunciado, você consegue descobrir que essa distância L sobre 2 aqui, ó, essa distância L sobre 2 vale quanto? 0,25, né? L meio dividido por 2, 0,25. Ou seja, significa que ainda existe aqui aproximadamente 0,1 metro de folga, entre aspas, para a normal. Ou seja, eu poderia ainda assim aumentar a intensidade da força F até um valor limite, e poderia também aumentar a altura de aplicação da força F, que ainda assim o corpo não estaria na iminência de tombar. Então, aqui é importante entender a condição limite da iminência. Então, agora, muita atenção. Alguém podia falar assim, então esse corpo aí não vai tombar? Exato, não vai tombar. Ele está na iminência de tombar?
também não está na iminência de tombar. E como que eu sei que ele não está na iminência de tombar? Pela posição da normal em relação à força-peso. O x, né, a distância entre a linha de ação da normal e da força-peso, deu 0,15, vai, arredondando aqui. Ou seja, ainda existe um pouquinho de folga para a normal ainda se movimentar um pouquinho mais para cá. Ou seja, se eu quisesse aplicar uma força maior, ou se eu quisesse aplicar essa força com uma altura maior em relação ao piso, aumentando o braço da força, eu provocaria um aumento do momento da força F, que teria que ser compensado por uma nova posição da normal um pouquinho mais para a direita. Só que vai chegar uma situação que a gente chama de situação limite, quando a normal chegar exatamente aqui, ó. Atenção. Então imagine que você tivesse essa situação, a normal está exatamente aqui, ó, na face direita do corpo. Tá lá. Essa situação é a situação limite da iminência de tombamento no sentido horário. Tá aí. Então, vamos supor que você estivesse desenvolvendo o cálculo aqui. E aí você achou um x de 0,25 exatos, por exemplo. Imagina que o x tivesse dado 0,25. Se o x tivesse dado 0,25 aqui, seria exatamente esta situação. A normal ocupa a posição limite, ou seja, daqui para frente ela não tem mais o que fazer, ela chegou na situação limite. Se ela continuar se movimentando para a direita, ela cai para fora do corpo, isso não existe, certo? Ou seja, essa é a condição limite da iminência de tombamento no sentido horário. A normal se desloca do centro para a direita, quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo que é possível, o máximo que dá. Que aqui no caso vale L sobre 2, 0,25 metros. Ok? Agora, vamos supor que o exercício tivesse lá um x, né, você calculasse um x e achasse, por exemplo, 0,3 metros. Aí você olha e fala, mas espera aí, tem coisa errada. Como que eu achei um x igual a 0,3 metros se o sólido só tem essa largura aqui, a dimensão máxima aqui é 0,25? Significa que a normal está fora do corpo? Pois é. Matematicamente, você até pode encontrar uma normal que esteja fora do corpo. Agora, fisicamente, isso não existe. Ou seja, se você encontrasse um x igual a 0,3 metros, significa que a posição da normal já passou do limite. E aí o corpo já está. Tá claro isso aqui? Volto já, Victor, só um minuto. O Eduardo perguntou, o que acontece se a normal ficar no limite do outro lado do corpo? Já chego lá, já. O Victor pediu para eu colocar no enunciado. Peraí. Tá aí. Não, Juan. O Juan perguntou, professor, então na tarefa a gente tem que fazer isso, mas no F? Então, mas o F, lê direitinho lá, eu já vou explicar daqui a pouco. O que eu quero é a altura da força F que provoca um alinhamento da normal e do peso. Lê direitinho lá anunciado. Tá? Bom, então agora atenção. Existe a outra situação limite. A situação limite da iminência de tombamento no sentido anti-horário. Apaguei, coisa demais. Peraí. Aqui, pronto. Bom, se a força F fosse aplicada suficientemente abaixo do centro de massa, o que aconteceria? Suficientemente abaixo seria, né, eu colocar uma força... Imagina que essa altura aqui vai diminuindo aos poucos. Tá? Ó, essa altura aqui vai diminuindo aos poucos. Então, imagine que eu tenha a posição da força F como sendo uma variável. Tá? Então, imagina que cada uma dessas daqui são as posições da força F, por exemplo.
E aí eu chego nessa situação aqui, que é a situação limite. Né? Conforme eu vou movimentando a força F, aplicando a força F a uma altura cada vez mais baixa, certo? Vai existir aqui a tendência da normal começar a se movimentar agora para o sentido contrário, certo? Aí. E aí vai existir um outro caso limite, que é o caso limite da iminência de tomamento no sentido anti-horário, que seria esta condição aqui, ó. Quando a normal... É que eu tenho que trocar a cor da seta aqui, que senão vai ficar tudo bagunçado. Aqui, pronto. Então, a normal alinhada com a face esquerda do corpo. Então, essa situação seria a situação obtida aqui, ó. Quando eu tenho uma força F aplicada suficientemente abaixo do centro de massa, colocando o sólido na outra condição limite. Que outra condição limite? Iminência de tomamento no sentido anti-horário agora. Então, aqui a normal ocupa esta posição. Ok? E ela pode ocupar posições intermediárias, sem dúvida, certo? A normal fica passeando para a direita e para a esquerda, para quê? Para que a normal fica passeando para a direita e para a esquerda? Responde no chat aqui. Isso, Isabela. Equilibrar o quê? Ok, Daniel. Mas aí dá uma resposta mais completa. Equilibrar o quê? Equilibrar o bloco. Tá. Calma, cuidado. Não são as forças que vão equilibrar. Vamos lá, pessoal. Quando a normal fica passeando para a direita e para a esquerda, ela está mudando a intensidade dela. Não tá. Né? Então a normal fica para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Qual é o valor dela em qualquer situação? 1.800 newtons. Quando a normal fica passeando para a direita e para a esquerda, ela está alterando o que dela? Posição de aplicação. Perfeito. Ok, mas isso se traduz no quê? Quando você muda a posição de uma força, você está mudando o quê? Isso, Douglas. Perfeito. O braço da força. Quando a normal fica passeando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, ela está alterando, ela está modificando o braço dela. E, consequentemente, se ela modifica o braço dela, ela modifica também o momento que ela produz. Certo? É exatamente isso que a normal tem que fazer. Ela tem que ficar passeando para a direita e para a esquerda para equalizar os momentos. Então a normal não muda, a normal é sempre 1.800. O que tem que mudar é esse X aqui, hora para mais para a direita, mais para a esquerda, ó, vai mais para a direita aí que a força aumentou. Ou vai mais para a esquerda porque a força diminuiu. Certo? Para fazer isso tudo aqui, dá zero. Então vamos lá. A resposta completa. Por que é que a normal fica mudando de posição para a direita e para a esquerda? Para equilibrar o sólido na forma de momentos. Tá claro? Então, essa é a função, esse é o mecanismo, né, responsável pelo equilíbrio dos momentos do sólido. A normal fica para lá, para cá, para lá, para cá, se movimentando a cada situação em que a força é aplicada. Ok? Vamos lá. Algumas outras perguntas que apareceram aqui. Ok. O Bruno perguntou, professor, a posição da normal varia apenas de acordo com a posição da força F
ou também com a intensidade da mesma. Na verdade, varia com as duas coisas. Porque o que causa a mudança de posição da normal? Um desbalanceamento do momento, que pode ser causado pelo aumento da força ou pelo aumento ou diminuição do braço. Então, como que você faz para esse X aqui mudar de valor? Ou você aumenta a força F, ou você muda a posição de aplicação da força F. Se você mudar a força F, você está mexendo na intensidade da força. Mexeu na intensidade da força, mexe no momento. Se você mexer na posição da força, você está mexendo no braço da força. Se você está mexendo no braço da força, consequentemente, também se altera o momento. Certo, Bruno? Então está respondida a sua pergunta aí? Isso tudo, pessoal, é baseado no conceito de momento de uma força. Para que esse sólido desenvolva uma translação perfeita, um arrastamento perfeito sem tombar, essa é a condição matemática. Ok? Beleza. Maravilha. Então é o seguinte, vamos comentar aqui, temos 10 minutos, eu vou comentar a tarefa com vocês. Deixa eu abrir a tarefa aqui, peraí. Só comentar, hein? Eu vou resolver nada, não. Senão vai ficar muito fácil. Aguenta aí que eu vou abrir aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos ler o enunciado desta tarefa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aí, cadê a bagaça? Está aqui. Pronto. Tá aí. Então, ó, vamos ler o enunciado. Então, atenção, um monte de gente fez pergunta, tá? Então, lê o enunciado com calma, hein? Então, ele diz lá, a figura ilustra um caixote de massa 220 kg, altura 1,2 metros, largura 0,2 metros, apoiado em superfície horizontal, com coeficiente de atrito μ igual a 0,12. O caixote é acionado pela força F de 750 newtons, com linha de ação horizontal distante H minúsculo do piso. Qual a altura H de aplicação da força F que provoca um alinhamento da reação normal do apoio em relação à força-peso? Então, essa é uma condição que eu forcei. Eu quero saber aqui, ó, qual é a posição da força F em relação ao chão, em relação ao apoio, ou seja, qual é a altura H de aplicação da força F que vai provocar um alinhamento do peso e da normal. Aí. Porque em alguma situação é possível que você tenha o peso e a normal alinhados, certo? Então, o peso eu quero saber qual é a altura de aplicação da força F que provoca essa condição peculiar. Alinhamento da reação normal com alinhamento da força-peso. Tá claro o que eu quero na tarefa? Tá fácil isso aqui, hein, pessoal? O professor pode falar sobre APS, as APS DPs? Putz, eu não estou sabendo das DPs de APS, Ivan. Tem que ver com a MITS lá, cara. Não tô... Ah, APS depois. Eu dei uma olhada na APS, não preciso olhar com calma, Ivan. Aí eu dou uma olhada e tento falar com vocês na semana que vem, tá? Beleza? Vamos lá, nesse caso, meio que como o peso e a normal estão alinhados, eles ficariam zerados na hora de calcular os momentos. Então, cuidado com as ideias. A força e a normal continuam tendo intensidade, que vai zerar o momento delas. Ok? O momento da normal vai ser zerado. O Bruno Cardoso falou, substitui x por 0,1? Não, não é tão simples assim, não. O Juan perguntou, então não tem que fazer o TCM? Não. O teorema do centro de massa não é necessário fazer na tarefa, porque você não vai calcular a aceleração nem nada. Tá? Isso, porque o braço seria nulo, perfeito.
Exatamente, Ivan. Pode imprimir o arquivo da tarefa? Pode imprimir e resolver no próprio desenho que está aí, tá? Não precisa copiar o enunciado, bom? Então aqui, esse basicamente é um exercício que vai envolver o teorema do momento angular. Só. Você nem precisa aplicar o teorema do centro de massa. Ok? Pessoal, tá muito fácil isso aqui. Não vou nem, eu paro a explicação por aqui. Agora eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça. Senão, não tem graça. Tá muito, muito, muito fácil. Beleza. Então agora, vamos fazer um intervalo. Já está quase na hora do intervalo. Se eu for começar outro exercício agora, não vai dar certo, tá? Então, retornamos às 8h45, lá na outra sala. Já, se quiser, já deixar aberto lá, para você, na hora que chegar a 8h45, já está no horário da aula. Então, 8h45 em ponto, retornamos lá no outro link. Beleza? Então, daqui a pouco. Se eu tenho uma ideia, deixa eu ver aqui, peraí. Vou procurar o T aqui, só um minuto. Aqui, ó. Para o segundo horário. 8h45, começamos lá, tá? Até daqui a pouco.